Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e as ações da Vale, pessoal, e uma paulada de dividendos que essas ações podem pagar para vocês. Tanto a Vale como a Petrobras, elas têm um potencial de pagar um dividendo acima de R$ 20 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram. Fora aí fatores que podem fazer essas duas gigantes dobrarem de preço, ou seja, né, se valorizarem mais de 100% na bolsa e você conseguir uma rentabilidade bem acima da média. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas novidades sobre Vale e Petrobras, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu possuo as ações da Vale e a Petrobras na minha carteira de ações. Perceba que hoje a Petrobras ela representa 9% da carteira total e as ações da Vale representam 3,3% da carteira total, tá? Então perceba que eu consegui montar posições até que interessantes. E Vale, se continuar nessa região de preços aí, abaixo dos R$ 60, eu posso sim fazendo aportes aí na empresa para ter uma representatividade, né, interessante aqui na carteira. Primeiro começando aqui com Petrobras, pessoal, todos já sabem que a empresa é estatal, tem como ali principal acionista o governo, o pessoal fala ali sobre direita, sobre esquerda, mas quando você analisa uma Petrobras, uma empresa aí no setor de commodities, né, a gente tem que ficar vidrado, pessoal, no produto que a empresa vende e esquecer essa parte aí política, tá? Até porque isso aqui pouco interessa quando a gente fala de resultados, pelo menos porque o governo não vai querer ali acabar com a empresa, porque ele necessita da Petrobras para continuar gerando caixa para ele, tá? A questão é, 74% aqui da receita da empresa está atrelada no Brasil. E perceba, né, que quando a gente pega aqui o petróleo, ele é o principal componente da receita da empresa, é o carro-chefe na Petrobras. E faz com que aí seja responsável por grande parte do lucro líquido da empresa. E como qualquer outra empresa cíclica, ela depende do preço do barril de petróleo para ter resultados positivos. Perceba que o preço do barril vem caindo há bastante tempo, tá? Dos seus $120 para essa faixa dos 63. O ponto positivo é que ela tem um lifting cost, né? Custo de extração bastante reduzido. Então, para a empresa começar a ter prejuízo, o preço do barril do petróleo precisaria cair para abaixo dos $28, o que isso é inviável tecnicamente de acontecer, de se perdurar por muito tempo, porque o mercado vai jogar novamente a commodity para cima para não permitir que a produção seja inviabilizada. Então você tem essa proteção aqui na Petrobras. E hoje a empresa está tendo resultados bilionários, ela consegue ter um EBITDA ali por trimestre na faixa de 10 a 9 bilhões de dólares, tá? Calculando o EBITDA anual aqui na empresa, pode ser realmente algo fora do comum. E sabe o que mais espanta na Petrobras, pessoal? Que mesmo com o petróleo em baixa, ela está reportando 200 bi de EBITDA. Agora você imagina, tá? Se o petróleo engata ali um ciclo de alta, consequentemente esse EBITDA pode subir ainda mais. E caso hoje a empresa seja precificada, né, pela sua média de EV sobre EBITDA, que ela fica ali na faixa de 7 vezes, ela precisaria valer, tá, desconsiderando aqui a dívida líquida, 1 trilhão na bolsa. Se eu dividir isso aqui pelo valor de mercado atual da Petrobras, temos um potencial de alta de 168% na cotação. Fora bons dividendos que a empresa pode pagar, se ela continuar pagando aqui nessa faixa de 10 a 12%, que eu acho totalmente possível, o retorno embutido no preço da ação seria muito interessante. Porque vejam só, se Petrobras continuar crescendo na perpetuidade, mais ou menos aqui com um ROIC de 13%, ela crescer 9,4% ao ano, e somado, né, a um dividendo na faixa de 10% ou a 11%, o retorno embutido no preço da ação pode ser de 20,4% ao ano. E somando que esse investidor pega esse dividendo e reaplica uma taxa de 2%, supondo esse reinvestimento composto, ele poderia ter uma rentabilidade total
na faixa de 22,4% ao ano na média. Por incrível que pareça, a Petrobras entregou isso nos últimos 10 anos, entregou 670% de retorno, já reajustando aqui pela inflação. E colocando todos os indicadores dos grandes investidores, está muito barata. Você coloca aqui, ó, preço justo do Graham, você percebe que a Petrobras, de fato, está muito descontado. O preço justo do Graham aqui na empresa já denota que o preço justo fica de R$ 91, um potencial de alta de mais de 100%, tá? E utilizando aqui o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento juntamente ali, né, com quanto ela vale, a ação tá muito barata, se negociada em 0,44, abaixo de 1 do que o Peter Lynch ali exige. Por isso que eu estou aqui firme na Petrobras e tem potencial. E o dividendo, se continuar nesse longo prazo crescendo, ela tá pagando ali em torno de 3 a 4 reais ao ano, pensa daqui, ó, 3 anos, ela já poderá acumular R$ 12 por ação. E se tiver um ciclo de alta de commodity, ela poderia chegar nos R$ 20 por ação, que nas cotações atuais de 30, você poderia ter 66% do seu capital reavido apenas com proventos, tá? Agora, a outra gigante aqui que eu acho que tá muito barata são as ações da Vale, que assim como a Petrobras, ela também é de commodity, tá? Porém, é diferente, ela atua ali na parte de mineração. Quando a gente pega aqui, ela é uma empresa inteiramente privada, ela já foi uma estatal, mas ela sofreu ali uma privatização há um tempo específico, tá? E perceba que hoje ela depende muito da China, né? 48% ali da receita da Vale está atrelada no mercado chinês, por isso até que ela tem tido uma estagnação. Preço do minério de ferro despencando. Quando a gente pega aqui o preço do minério de ferro nos últimos 10 anos, perceba que ele está baixo, ele está nessa região de $100 a tonelada. Então, $100 a pelota, né? Até porque o minério de ferro da Vale é de alto teor de concentração, minério de ferro de Carajás. Então, ela tem muita qualidade. Fora que, assim como a Petrobras, ela tem um custo médio por extração, né, de pelota de minério de ferro muito baixa. Olha o custo dela, $55 a pelota. Então, para ela reportar prejuízo, o preço da pelota precisa vir abaixo de $55 a tonelada. Probabilidade disso acontecer bem nula, porque se isso ocorrer, o mercado rapidamente vai jogar o preço da pelota para cima novamente, justamente por aquela questão igual da Petrobras, de inviabilizar a produção global. Então perceba que as duas estão muito competitivas quando a gente olha no quesito, né, de custo médio por extração dos seus produtos. E quando a gente pega aqui, ela está sofrendo de fato essa estagnação no mercado chinês, mas ela já tem uma perspectiva de crescer no mercado indiano, com minério de ferro parecido com o de Carajás, né, o mesmo aqui feito na receita da empresa, e ela pode crescer a sua produção a uma taxa bastante interessante. E hoje a empresa está a múltiplos baixos na Bolsa de Valores. Pode atender essa perspectiva de pagar R$ 20 por ação, porque pense bem, hoje uma Vale está tendo um EBITDA médio de 75 a 80 bi por ano. Então quando você considera consequentemente aqui o dividendo, ó, se você multiplica por um payout de 45%, ela poderia pagar, se eu dividir isso aqui pela base acionária total da Vale, que está aqui na faixa de 4,54 bilhões de reais, ela poderia pagar R$ 7,43 por ação, que hoje a R$ 59,00 nos dá um dividendo de 12,5% ao ano. Perceba que o dividendo é bom e ela cresce a uma taxa parecida com a da Petrobras, de 9% ao ano. Então, se ela tiver ali 12 de dividendos, mais 9% ao ano e mais 2 de reaplicação, ela poderia gerar 23% ao ano de retorno para os próximos 10 anos. E desde o plano real, a Vale gerou mais de 30.000% de retorno total. E 70% disso veio oriundo dos dividendos, enquanto apenas ali 30 a 25% veio oriundo da apreciação na cotação. Perceba que tanto Vale como Petrobras, por serem gigantes, elas podem repassar boa parte do seu resultado na forma de dividendos, tá? Quando eu jogo aqui, ó, preço justo do Graham na empresa, a gente percebe que a ação está barata, porque colocando o EV sobre EBIT, o EBITDA por ação que a gente calcula nesse tipo de empresa, ela teria um preço justo aproximado de R$ 125, que dividido pela cotação atual de 59 nos dá um potencial de alta aproximado de 113%, tá? Fora o bom dividendo que a empresa pode pagar. E fora que colocando aqui o indicador PEG Ratio do Peter Lynch, ela também está muito barata. Se ela crescer uma taxa de 9, cotada por 4, ela teria um PEG Ratio de 0,44. Mais uma vez salientando que a empresa segue absurdamente barata e podendo atingir esse requisito de pagar
R$ 20, até mais por ação. As duas vão ficar bem parecidas, por isso que eu decidi colocar as duas na carteira, me aproveitando dessa fragilidade no mercado de commodities, tá? Porque todas as commodities hoje estão em baixa, pessoal, então é momento de comprar, pelo menos na minha visão, ser ali contra a manada, porque quando tudo ia bem, tanto na Petro quanto na Vale, todo mundo queria comprar. Agora que o papel está largado, ninguém mais quer saber da Vale, a empresa já está ali em queda há bastante tempo, fica oscilando nessa região dos 50 a 60 reais já faz um tempo, é uma região boa de acumulação. Claro que a gente nunca vai acertar o fundo do poço, mas já de você poder comprar barato, isso já te traz uma expectativa de retorno acima da média. Você não tem que se preocupar em acertar o melhor momento, mas pelo menos ir comprando barato uma empresa para você justamente no longo prazo ter essa perspectiva de rentabilidade mais elevada, tá? Nossa, Pablo, é muito complicado fazer o que você faz. Achei seu vídeo bacana, mas eu tô começando na bolsa agora, não tenho tanto conhecimento. Será que você tem algum tipo de produto que nos ajude a trazer ali no caso, uma previsibilidade elevada, aliado com mitigar o risco e trazer um potencial de crescimento elevado para nós, que a gente tenha ali algo que possa nos propiciar algo diferente para que eu possa ter ali alguma coisa que me traga uma rentabilidade mais elevada? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza, tá? Segundo fator é que ela tem aí mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. E ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções desta planilha serão atualizadas sem que vocês tenham que fazer nada, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Então olha só as oportunidades. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também deixei disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Petrobras e Vale e qual é a sua perspectiva no longo prazo. Em particular, sigo otimista com as duas, espero que fique em queda para que eu tenha tempo de acumular uma quantidade significativa de ações, receber bons dividendos e poder me aproveitar aí de um ganho de capital interessante aqui na carteira. Principalmente nessa parte da carteira que eu destino os meus aportes para ações de commodities, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!